Olá pessoal do curso de Meio Ambiente da Rede ETEC. Vamos dar início à nossa segunda videoaula da disciplina Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas. Bom, na aula de hoje os temas abordados serão as atividades degradadoras do solo, a degradação do solo, principalmente os fatores relacionados à erosão e às vossorocas, métodos de controle de erosão e sistemas de manejo e conservação de solos. Para dar início a falar sobre a degradação dos solos, vamos conceituar primeiramente o que é esse recurso. O solo, gente, é uma camada superficial da crosta terrestre composta por rocha em desagregação, misturada a matéria orgânica em decomposição, ar, água e outras substâncias químicas. Ele é um recurso básico que suporta toda a cobertura vegetal, sem a qual os seres vivos não poderiam existir, pois é uma das maiores fontes de energia para eles. O solo, ele possui características física, química, biológica e climática. As características físicas do solo estão ligadas à sua rocha matriz, que foi a rocha que lhe deu origem, que é chamada rocha-mãe, e topografia. Com relação às características químicas, o solo possui 45% de minerais, 25% de água, 25% de ar, 5% de matéria orgânica. Suas características biológicas estão ligadas às atividades dos organismos vivos, que vão influenciar todas as outras características, né? E climática está relacionado com a chuva e temperatura do solo. Em maior ou menor escala, o homem pode alterar quaisquer fatores do solo, principalmente a nível local. E é importante a gente ressaltar que a recuperação do solo, ela é lenta. O solo, gente, ele recobre a maior parte das terras inmersas e constitui sistemas complexos, formado por interseção da litosfera, biosfera e atmosfera terrestre. Ele é um componente básico das paisagens. Eles apresentam funções estruturais enquanto um suporte físico dos ecossistemas, além de constituir diversas funcionalidades ecológicas, como a produção biológica e a regulação do ciclo hidrológico de superfície. Além disso, ele constitui um importante meio fixador de carbono e depurador de efluentes, minimizando assim possíveis impactos ambientais. Do ponto de vista antrópico, são considerados recursos naturais, fontes de quê? De matéria-prima, principalmente para a construção civil, para a indústria e cerâmica, e também ele é fonte de nutrientes e água para as atividades agrocivil-pastoris. O solo, gente, ele também é formado por horizontes. Temos a figura aí que pode mostrar os horizontes compostos pelo solo. Temos o horizonte da superfície, que é o horizonte O, o horizonte A, B e o horizonte C. Esses horizontes ali são subseções do perfil do solo, né? Aproximadamente paralelas à superfície do solo, que apresentam características morfológicas e atributos físicos, químicos e mineralógicos suficientemente distintos para individualizá-las. Cada um possui características diferentes. E é bom lembrar que não necessariamente todos os solos possuem todos os horizontes possíveis e que, portanto, o número de horizontes e as especificidades diagnósticas destes variam de acordo com os diferentes tipos de solo. Bom, a característica de cada horizonte. O horizonte O, ele é o horizonte superficial. Pode conter mais de 20% de matéria orgânica em diferentes graus de decomposição. É constituído por detritos vegetais e substâncias úmicas acumuladas na superfície. Temos também o horizonte A, que fica abaixo do horizonte O, que apresenta grande quantidade de material decomposto e misturado com minerais. Sofre perda de minerais pesados como ferro e alumínio através de lixiviação. Temos o horizonte B, em seguida, que é pouco afetado pela erosão natural e pela ação do homem, porque já está abaixo do horizonte A. Ele é pobre em matéria orgânica e rico em material mineralógico. E o último horizonte é o horizonte C, chamado de regolito, que é material decomposto oriundo da rocha matriz.
Bom, dentre suas características e grande importância do solo, existem várias atividades antrópicas que são atividades degradadoras desse recurso natural. Uma delas que podemos destacar é a agricultura. Ela contribui com uma elevada percentual na contaminação da água e também do solo em nível mundial, né? Com isso, torna-se uma atividade que possui potencial de causar grande degradação, se não manejada adequadamente. Existem muitos fatores relacionados com a agricultura que podem causar a degradação do solo, da água, do ar, dos organismos e também da topografia. Entre estes, podemos enfatizar a inaptidão do ambiente, a compactação, o preparo do solo inadequado, o monocultivo, a irrigação inadequada, o superpastejo e a cobertura do solo insuficiente. O uso do solo fora de sua aptidão natural, ela resulta em dois tipos de problema. Um de ordem econômica, né, porque o sistema exigirá aptidões crescentes de insumo para manter a atividade, e outro também ambiental, pois a capacidade de depuração do ambiente está acima das expectativas dos interventores da área. A cobertura inadequada do solo decorrente do monocultivo intensivo gera a perda gradativa da matéria orgânica. A presença de matéria orgânica no solo aumenta a infiltração, induzindo a ocorrência de escoamento superficial e também erosão. A baixa capacidade de manter água no sistema devido à pouca quantidade de matéria orgânica no solo determina a fragilidade do ambiente. O sistema de preparo inadequado para cultivo pode resultar em degradação deste solo. O preparo do solo interfere na estrutura e nas condições da superfície, já que o manejo de cobertura está intimamente ligado às práticas de preparo. A prática constante de resolver o problema pode provocar maiores perdas de matéria orgânica, aumentando a densidade aparente do solo nos primeiros 30 centímetros superficiais, formando o chamado pé de grade, diminuindo a porosidade, a aeração, prejudicando o enraizamento, a fauna edáfica e a infiltração da água. Outro se destaca essa irrigação inadequada, que é utilizando grandes volumes de água, provocando o desperdício desse recurso e a salinização do solo, desenvolvendo o processo de desertificação destas áreas, como ocorre em algumas regiões semiáridas do país. Além disso, temos o que? O superpastejo, que consiste em colocar um número de animais superior ao que aquela área pode suportar. E esses animais, gente, ele provoca no seu caminhar um pequeno revolvimento na camada superficial do solo, causando a desagregação do mesmo. Estas pequenas áreas descobertas mantêm o solo exposto, facilitando a ação do vento, da água também, né? E podendo resultar num processo também de erosão e também, posteriormente, a desertificação. Uma outra atividade degradadora desse solo é a mineração. Ela, pelas suas peculiaridades, é uma das atividades que mais degrada o solo, no espaço de tempo muito curto. Tanto a mineração a céu aberto, também como a mineração subterrânea. Ela requer grandes áreas como para depósito dos seus rejeitos. E também essas atividades, ela, além de gerar esses rejeitos, geram outros poluentes que são os subprodutos, ou também chamado produtos intermediários, que são utilizados durante a fase do beneficiamento. E uma outra atividade também é a urbanização e construção de estradas. O crescimento demográfico, o aumento da industrialização e a concentração populacional têm sido preocupações constantes na sustentabilidade dos grandes centros. Nas áreas urbanas, por exemplo, a degradação ocorre com a abertura de quê? De loteamentos, destruição da vegetação ciliar, aterros sanitários, lixões, drenagem inadequada das águas superficiais, e o crescimento desordenado da área urbana e pelo traçado urbanístico em desacordo com a topografia. Então, tudo isso vai influenciar e degradar diretamente o solo. Além da urbanização, também outra atividade é a construção de estradas, rodovias e também ferrovias, que exigem cortes, aterros e áreas de empréstimo que muitas vezes não são
conservados ou recuperados. Como consequência, ocorre o quê? O deslizamento de terras, desmoronamentos e vossorocamentos nas margens e próximo também dos cursos d'água. Bom, então a degradação do solo ela pode ser entendida como a deterioração de suas propriedades edáficas e tem como uma das principais causas a erosão. Além da erosão, temos outras causas, como o desmatamento, a salinização, a impermeabilização, a desertificação. Mas hoje a gente vai concentrar essa principal causa, que é a erosão. Bom, a erosão é um processo de desgaste e consequente modificação da superfície das terras, rochas e solo, que está sendo influenciada pela água, pelo vento, cobertura vegetal, topografia e tipo de solo. Ela pode ser classificada como a erosão geológica e a erosão antrópica. A erosão geológica, ela refere-se àquela oriunda da atividade geológica, que é água, vento, gelo, sobre a superfície terrestre, correspondendo a um processo natural sem interferência do homem. E já a erosão antrópica refere-se àquela oriunda da interferência do homem sobre o ambiente, intensificando a ação da água, da chuva e ou vento sobre o solo. As causas dessa erosão, ela é causada principalmente pelo manejo inadequado dos recursos naturais, como desmatamentos, queimadas, preparo do solo inadequadamente, cultivos intensivos, que são esgotantes, para o solo, e ausência de planejamento e uso de práticas de manejo e conservação. Os tipos de erosão. Existem dois tipos. Temos a erosão hídrica e a erosão eólica. Como o nome já diz, a hídrica corresponde à ação da água e a eólica consiste na ação do vento. A hídrica corresponde à ação da água sobre a superfície do solo, promovendo 3 processos fundamentais: a desagregação desse solo, transporte de partículas e deposição de partículas no solo. A desagregação das partículas, do solo, ocorre devido ao impacto das gotas de chuva sobre a superfície do solo, sem cobertura vegetal. O transporte dessas partículas ocorre devido ao escoamento superficial da água que não infiltrou no solo. Já a deposição de partícula corresponde ao processo final da erosão e consiste no armazenamento do solo erodido em rios, lagos, represas, açudes e terraços, que isso posteriormente pode ocorrer nesses rios, o seu assoreamento. A erosão eólica é aquela que consiste na ação do vento, causando a desagregação de rochas, bem como dos agregados do solo e ainda no transporte e deposição do material desagregado. E também aqui existe 3 tipos de erosão. Temos a erosão laminar, que só apenas ocorre uma retirada fina da camada do solo. Temos a erosão em sulcos, que a declividade concentra a enxurrada em pontos que formam os sulcos, que você pode até perceber pela imagem que eles acompanham o percorrer da enxurrada da água. E a erosão em vossorocas, que desloca grandes massas de solo e possui um grande aprofundamento. As consequências dessa erosão. Primeiro, ocorre uma grande perda da capacidade produtiva dos solos agrícolas, esgotamento dos mananciais de água, assoreamento de rios, açudes, represas e etc., desmoronamentos, descapitalização dos agricultores e êxodo rural, entre outras consequências. Bom, a vossoroca. As vossorocas elas são um estágio mais avançado e complexo da erosão, cujo poder destrutivo local é superior às outras formas e, portanto, mais difícil de ser contida. Essas vossorocas, ela pode ser formada através de uma passagem gradual da erosão laminar para a erosão em sulcos e ravinas, as quais têm suas dimensões aumentadas, tornando-se cada vez mais profundas, ou então diretamente a partir de um ponto de elevada concentração de água sem a devida dissipação de energia.
Outro fator que pode também causador do aparecimento dessas vossarocas é a intervenção humana no ambiente visando obras civis, com a construção de estradas, de represa e a exploração de jazidas minerais, sem um devido recuperação, né, dessas áreas. A ocorrência das vossarocas está intimamente relacionada com o ambiente que os cerca, principalmente o relevo, o tipo de solo e cobertura vegetal, tendo maior probabilidade de ocorrer em determinado tipo de solo que em outro. Por exemplo, as áreas que apresentam uma topografia mais movimentada propiciam uma concentração de escoamento superficial, enxurrada, em determinadas irregularidades ou depressões da superfície do solo desprotegido ou trabalhado, originando sulcos que, em caso o processo continue, evoluirão até formar as vossarocas. A vegetação influencia a cobertura do solo. Logo, os solos que possuem uma boa massa vegetal em sua superfície estarão mais bem protegidos da ação erosiva, das gotas de chuva, bem como proporcionarão barreiras naturais contra o escoamento superficial através de deposição de resíduos vegetais como galhos, folhas, frutos e etc. Além do sistema radicular melhorar a infiltração da água no solo, ela dará também uma maior consistência a esse solo, né? Bom, e as vossarocas, elas são classificadas de acordo com a sua profundidade. Temos as vossoroca pequena, a vossoroca média e a vossoroca grande. A pequena é quando ela tiver menos de 2,5 metros de profundidade. A média varia de 2,5 a 4,5 metros de profundidade. E a grande, quando tiver uma profundidade maior que 4,5 metros. Bom, e o controle da erosão? Quais são as técnicas que deveremos utilizar para controlar essa erosão? Bem, o controle desse processo erosivo, ele deve sempre estar relacionado com os princípios básicos nos principais fatores que provocam essa erosão. Vamos evitar esses fatores, como, por exemplo, evitar o impacto das gotas de chuva, disciplinar o escoamento superficial, facilitar a infiltração de água no solo. E dentre os diversos métodos de conservação do solo, visam reduzir, evitar a ação da água da chuva sobre o terreno. Então, o controle dessa erosão a gente vai ver conhecendo esses métodos de manejo e conservação desse solo. Existem várias práticas conservacionistas do solo. E esse manejo é feito de forma que ocorre, no caso, a sua conservação. Pode ser um manejo para conservação ou um manejo para recuperação. Então, a gente vai ver agora algumas práticas de manejo para a conservação do solo. Bem, só conceituando o manejo, segundo Freire, em 1984, citado por Vieira, 2000, ele diz que manejar o solo significa aplicar um conjunto de técnicas com a finalidade não só de protegê-lo, como também melhorar a produção das culturas. Segundo Vieira, 2000, no manejo do solo, a melhor decisão é a de elevar e manter a sua produtividade, com a utilização de técnicas de manejo e também programas de manejo. A conservação, segundo Galete, 1973, e Vieira, 2000, conservar significa utilizar um conjunto de técnicas ao solo para manter ou aumentar a produtividade sem que haja degradação de suas propriedades químicas, físicas e biológicas. São complexos de práticas e tarefas que se correlacionam, completam e se interdependem. Então, como eu falei, existe um manejo para conservação e um manejo para a recuperação. Quais são as vantagens desse manejo para a conservação? Primeiro, aumenta a produção, contribui para a melhor conservação das águas armazenadas, evita e controla a degradação do solo, conserva os recursos naturais, como a flora e fauna, em áreas impróprias à agricultura, reduz o consumo de fertilizantes e corretivos, logo possibilita a produção econômica com menos custos, evita a poluição dos recursos hídricos, mantém níveis de fertilidade natural mais elevados,
e concorre para melhorar o nível de vida rural e, consequentemente, a fixação do homem à terra, evitando, assim, o êxodo rural. Bom, e essas práticas conservacionistas do solo? Vamos destacar 3 práticas conservacionistas. Temos as práticas vegetativas, as práticas edáficas e as práticas mecânicas. As práticas conservacionistas do tipo vegetativas podem ser o florestamento e reflorestamento, manejo de pastagens, plantas de cobertura, plantio direto, culturas em faixas, cordões de vegetação permanente, alternância de capinas, ceifa do mato, cobertura morta e quebra do vento. O florestamento e reflorestamento são plantio de florestas, né? Repovoamento das florestas existentes e ou florestas que foram retiradas. Ajuda a conservar o solo, protege as encostas, retém gases nocivos ou desencadeadores de aquecimento global e possui um grande valor econômico para o produtor. O manejo de pastagem, o uso racional dessas pastagens, o pasto é uma cultura... Primeiro, o pasto é uma cultura perene, né? E deve, portanto, ser encarada e manejada como tal. Para que sua produção tenha qualidade e longevidade também sejam seguras. Então, uma prática conservacionista seria a integração lavoura-pecuária. É um manejo que resgata práticas tradicionais, como a rotação de culturas e o manejo de gado em piquetes. E esse tipo de prática está sendo muito incentivada pelo governo, principalmente difundida pela Embrapa. Uma outra prática seria as plantas de cobertura. As culturas de cobertura incluem os adubos verdes e a manutenção dos restos culturais na superfície do solo, diminuem as variações de temperatura do solo, reduzem as perdas por erosão, retém maior quantidade de água e diminuem a evaporação e escoamento superficial. Evitam também processos erosivos e promovem maiores rendimentos dos cultivos agrícolas. As principais plantas utilizadas como cobertura desse solo são o quê? As leguminosas ou as gramíneas cultivadas e também as plantas nativas. Outro plantio direto, ela consiste em preparar a terra em sulcos apenas na linha de plantio. Na superfície do solo, entre linhas, vai se formando uma camada de cobertura morta após capinas ou aplicação de herbicida nas plantas espontâneas. Essa forma de preparo evita o revolvimento desnecessário do solo. As culturas em faixas consiste no cultivo de 2 ou mais espécies em faixas alternadas, localizadas em bandas contíguas de largura variável ou em diferentes camadas, chamada cultura secundária, na mesma parcela e na mesma época de cultivo. A cultura em faixas alternadas promove assim uma interação favorável entre diversas plantas ou variedades. Essa prática tem efeitos benéficos na porosidade e na biodiversidade do solo. Promove também os ciclos de nutrientes e aumenta os rendimentos. Temos também os cordões de vegetação permanente. São cordões também chamados fileiras de plantas cultivadas em curva de nível com largura de 2 metros. É eficiente no controle de erosão. Preferencialmente, devem-se empregar espécies que deem retorno econômico para o agricultor. Comumente são utilizadas a cana-de-açúcar, capim-elefante, capim-santo e colonial e etc. A alternância de capinas consiste na prática de alternar as épocas de capinas em leiras adjacentes durante o período de chuvas. As leiras são aquelas ruas, né, que ficam entre uma cultura e a outra. Realiza-se a capina rua sim, rua não, nas lavouras plantadas em níveis, sempre pulando 1 ou 2 ruas e somente após algum tempo deve-se capiná-las. Isto permite que sempre 1 ou 2 ruas imediatamente abaixo daquelas recentemente capinadas permaneça com mato. Isso faz com que a terra transportada das ruas capinadas seja retirada pelas ruas com mato. A ceifa de mato. Corta-se as plantas daninhas a uma pequena altura da superfície do solo, evitando danificar seu sistema radicular. Que a raiz ele sustenta a camada do solo, superficial do solo. A parte da planta daninha que não é cortada torna-se uma vegetação protetora de cobertura.
Temos também a cobertura morta, que é uma das práticas mais simples e benéficas que se pode usar na plantação. Essa cobertura morta ela é simplesmente uma camada protetora do material que está espalhado em cima do solo, como recortes de grama, palha, cascas de árvore e materiais similares. Protege o solo da erosão, reduz o impacto das chuvas, conserva a umidade, mantém a temperatura e impede o crescimento de plantas daninhas. E em seguida, quebra-vento, que são barreiras utilizadas para reduzir e ou redirecionar o vento. Geralmente são formadas por árvores e arbustos, mas também podem ser de outros materiais. A redução da velocidade do vento modifica e proporciona melhorias às condições ambientais, por meio de controle do microclima da área protegida. Bom, aqui temos algumas imagens que vocês podem ver a integração lavoura-pecuária, cobertura vegetal, cordão vegetado e cultivo em faixas. Práticas conservacionistas do tipo edáfica. Temos o uso do solo de acordo com sua capacidade, adubação verde, eliminação e controle do fogo, a calagem e adubação orgânica. O uso do solo de acordo com sua capacidade é utilizar esse solo para fins diversos, sem que sofra o esgotamento pelos fatores de desgaste e empobrecimento por meio de cultivos anuais, perenes e pastagem. A adubação verde consiste em cultivar plantas, principalmente leguminosas, que depois serão fragmentadas, servindo de cobertura até serem decompostas, objetivando melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo agricultados. O agricultor também ele terá ainda menos gastos com inseticidas e herbicidas, já que a adubação verde mantém os organismos vivos do solo, os quais controlam espécies invasoras. Eliminação e controle desse fogo. Bom, gente, as causas mais frequentes dos incêndios florestais são as práticas agropastoris, resultantes da queima para a limpeza do terreno para fins de florestas, agrícolas também e pecuárias. Ao realizar uma queimada, é preciso considerar que o fogo afeta diretamente a vegetação, o ar, o solo, a água, a vida silvestre, a saúde pública e a economia. O fogo somente deve ser utilizado após um diagnóstico cuidadoso, que indique ser ele mais seguro, barato, eficiente e prático do que outros tratamentos. A calagem é uma prática agrícola relativamente simples, que consiste na aplicação de calcário no solo, para combater sua acidez e corrigir seu pH, o que acaba por conferir aumento da produtividade das culturas, principalmente em regiões de cerrado, utilizado esse solo para a produção de soja. A calagem ela é considerada uma das práticas que mais contribui para o aumento da eficiência do adubo e, consequentemente, da produtividade e rentabilidade da agropecuária. E assim, a adubação orgânica é utilizar principalmente adubos orgânicos, como os estercos, compostos e etc., que também eles são considerados fertilizantes mais completos e equilibrados. A matéria orgânica supre as plantas com elementos nutritivos, reduz as perdas de nutrientes por lavagem dos fertilizantes químicos de elevada solubilidade, favorece o desenvolvimento de micro-organismos do solo e propicia a melhor agregação de suas partículas, melhorando assim seu arejamento. E em seguida temos as práticas mecânicas, que são a distribuição racional dos caminhos e corredores, preparo do solo e plantio em curva de nível e terraços. Bom, essa distribuição racional dos caminhos e corredores é quando corretamente planejados, os caminhos e corredores presentes em uma propriedade facilitam o trabalho do agricultor e ainda ajudam no controle da erosão. É necessário fazer uma distribuição racional dos caminhos que devem ficar o mais nivelados possíveis. A distância entre os corredores em nível varia de acordo com a declividade do terreno e também o tipo de cultura. O preparo do solo e plantio em contorno, também chamado de curvas de nível, esse tipo de plantio tem como objetivo reduzir a erosão e facilitar os tratos da lavoura. Consiste nas operações de cultivo no sentido transversal ao declive, seguindo curvas de nível. Quando o preparo do solo é feito morro abaixo,
isto é, no sentido do declive, né? E o processo da erosão é facilitado e aumenta a perda do solo. E em terraços, esses terraços, gente, ele tem como objetivo fundamental reduzir riscos de erosão hídrica e proteger mananciais, rios, lagos, represas e etc. Baseia-se no parcelamento das rampas, isto é, divide-se uma rampa comprida, mais sujeita à erosão, em várias menores, menos sujeita à erosão, por meio da construção de terraços. E existe uma diferença básica entre terraços, construção de terraços, né, plantio em terraços, e plantio em curva de nível. Bom, o sistema de plantio por curva de nível, ela acompanha, cada linha de plantio é colocada em uma mesma curva de nível, a plantação segue essa mesma curva de nível. E no terraceamento constroem-se sucessivos terraços, ou seja, superfícies horizontais, cada qual em um nível. Em seguida, realiza-se o plantio nesses terraços sem a preocupação de ordená-lo em curva. E os terraços, eles são sulcos ou valas construídas transversalmente à direção do maior declive, sendo construídos basicamente para controlar a erosão e aumentar a umidade do solo. Seu objetivo é diminuir a velocidade e volume da enxurrada, evitando assim perdas de solo, sementes e adubos. Os terraços também favorecem no aumento do conteúdo de umidade do solo, uma vez que há maior filtração de água e reduzem o pico de descarga dos cursos d'água. Além disso, amenizam a topografia e melhoram as condições de mecanização das áreas agrícolas. Aí temos algumas imagens de terraços e plantio em curvas de nível. Bom, gente, então a nossa aula de hoje encerra aqui.